Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um aluno coruja, mais um coruja aprovado no concurso da PCDF e não é qualquer aluno, estou falando com o 01, que passou em primeiro lugar no concurso da PCDF para o cargo de escrivão, Gibran Daoud, tá certinho? Isso. Muito bom! Gibran, parabéns, 01, cara! Fala sério, é até empolgante entrevistar. É. Tá Tô muito feliz. Muito feliz. Já caiu a ficha? Caiu. Depois da discursiva, caiu, porque teve aquele problema que anularam as questões, calcularam errado as notas na fase objetiva. Aí, então, primeiro eu fiquei em segunda posição. Aí, depois que eles recalcularam, foi primeiro. Só que antes da discursiva, você ainda fica meio apreensivo, né? Sim. Ainda pode dar errado. Aí, se é a discursiva, tirei uma nota muito boa também. Nossa, parabéns. Aí caiu a ficha. Caramba, aconteceu isso mesmo. Parabéns. Nossa, super parabéns. Espero que você Obrigado. curta muito o final de semana aqui em São Paulo, já comemore junto com os outros aprovados. E obrigada, né, por ter topado vir aqui, nos dar essa entrevista. Obrigada Prazer. de verdade. Bom, vamos lá, pessoal. Para começar, queria que você se apresentasse para o público, falasse, né, de onde você é, idade, formação. Meu nome é Gibran, eu sou de Brasília, sou biólogo, tenho 28 anos. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Ô, Gibran, você é biólogo, né? De onde veio, beleza que você é de Brasília, que já tem aquela super tradição de concurso público, mas de onde veio a vontade ou a ideia de começar a se preparar e estudar para concurso? Eu tive essa ideia há muito tempo atrás, assim que eu entrei no curso de biologia, que eu nunca me interessei muito pelo serviço público, mas tem um cargo que sempre me chamou a atenção, que a gente já conversou antes agora, de perito criminal. Então, lá atrás, quando eu entrei no curso, eu pensava em algum momento da vida, me preparar para esse concurso. Só que as coisas foram acontecendo, eu entrei, comecei a trabalhar e tal, e nunca fiz isso. Aí, nos últimos tempos, eu atinei para isso, cara, eu vou estudar para a área policial aí, para começar a me preparar, né? Aí apareceu esses concursos da PCDF. Legal. E E aí, quando você decidiu começar a estudar e tal, família apoiou, entendeu? eu comecei meio que sem dar notícia para muita pessoa, assim, Em né? off. Em off, é. Até me acostumar com o que é o ritmo, com o material. Aí chegou um momento que isso estava consumindo muito do meu tempo livre, né? Aí as pessoas perceberam e eu fui comunicando. Fica difícil esconder, né? É. Porque é muito tempo ali, É. quietinho, estudando. É. Gibran, vamos lá. Contando um pouquinho, né, e levando em consideração o concurso da PCDF, que na verdade foi o primeiro concurso que você fez, certo? Isso. A gente já, né, conversou antes, gente, o 01 já conseguiu essa colocação num primeiro concurso. Olha que alegria, né? A sua preparação para a PCDF, como é que foi em relação, assim, rotina de estudos? Quanto tempo você tinha disponível para estudar? Se você trabalhava na época, como é que foi isso? Eu estava trabalhando e eu dediquei muito tempo, assim, eu estudei bastante. Então, até na conversa que eu tive lá pelo Instagram, eu comentei isso, que eu acho que um dos grandes diferenciais assim, de você conseguir se preparar bem é você gerir seu tempo bem, né? Eu vejo que se tiver que apontar alguma qualidade que teve na minha preparação, que talvez seja um diferencial, eu diria que foi isso, assim, que mesmo estando trabalhando, e assim, outras atividades, um dia eu estava malhando, né? Então não tinha o dia inteiro para estudar, mas eu aprendi a gerir meu tempo muito bem, eu levava isso muito a sério. A gente estava conversando mais cedo também, né, que eu pegava todo domingo, separava 3, 4 horinhas, que não era nem para estudar, era para programar a semana. Então eu programava assim, ó, vou ter tantas horas na segunda, na terça, na quarta. O que eu vou estudar? Quando eu for começar a estudar, vou estudar tantas horas disso, com tal material, fazer tantos exercícios, de forma que quando eu começava a estudar, o meu rendimento era muito bom, porque eu tinha programado, eu não ia abrir ali a página do estratégia para decidir, vou ver essa aula, vou ver o que eu fiz. Eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer em cada matéria, quanto eu tinha que dedicar. Então isso, eu acho que em relação assim, a minha dedicação, o fator-chave foi esse, mais do que tempo mesmo. Foi de valorizar muito o meu tempo que eu estava estudando. Ser muito rico ele. Perfeito. Eu acho que organização e um bom planejamento é tudo.
E porque na hora de começar a estudar, assim, a gente não tem que perder. A energia tem que estar no estudo, né? Nossa melhor energia tem que estar no estudo ali do conteúdo em si, e não nisso, né? Ah, o que eu vou estudar agora? Enfim, isso fica muito complicado. Gibran, em relação a material em si, PDF, videoaula, o que você usou, o que funcionava melhor para você? Você usava PDF em alguns casos, videoaula em outros? Como é que foi isso? Eu acho que tem um pouco uma mística sobre esse assunto, né? Bastante. Desde que eu saí esse resultado, aí meus amigos ficaram super contentes, pessoal que estuda também. A primeira pergunta que todo mundo me faz é, você estuda PDF ou videoaula? É muito louco. E eu, assim, vou pagar de guru de concurso agora. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. No mundo ideal, você vai ler tudo. Você vai ver todos os vídeos, você vai ver todos os PDFs, você vai ver todas as trilhas estratégicas no mundo ideal. Então, você vai sair do mundo ideal e vai mitigando. Ah, eu tenho 1000 horas por dia? Não. O que então, é possível para você, o que é possível para você? No meu caso, eu procurava estudar o máximo, ver todo o material. Então, naturalmente, eu não fiz com todas as matérias, né? Mas a matéria que eu tinha mais dificuldade era informática. Então, eu fiz todas as videoaulas, todos os PDFs, todas as trilhas, eu não lembro nem os nomes, mas tudo que tinha de informática eu fiz. Então, a minha ideia não era assim de escolher a metodologia de entrar em contato com o conteúdo. Era de estar sendo exposto o máximo de tempo, o máximo de maneira diferente àquele conteúdo. Então, eu não sei dizer. As ferramentas não precisam ser excludentes, exatamente, né? É óbvio que se você botar no papel assim, você vai pegar e vai estudar um PDF e eu vou ver uma videoaula. Você vai acabar antes de mim, é óbvio. O PDF, ele tem essa relação de custo-benefício em relação ao tempo, ele realmente funciona melhor. Mas isso não é o fator mais importante do estudo. Às vezes você vai ler um PDF, por exemplo, estatística. Na minha prova caiu estatística. Pra mim não dá pra você ler PDF de estatística. Né? Não existe. Você vai ler isso, nem sei, não entendia nada. Então, estatística inteira eu estudei só vendo videoaula. Tinha matéria que era PDF, tinha matéria que era videoaula, tinha matéria que eu já fazia exercício direto. Então, esses grupos que se cria assim, a galera do PDF, a galera da videoaula, talvez por ser minha primeira prova, eu não tinha uma cultura de concurso ainda, eu não caí nessa. Você não tava. Eu não sabia que tinha essa divisãozinha. Eu fiz tudo. Essa rixa. Gostei. Tem uma rixa da galera que usa tal material, que não usa, que fala que é maior. Ah, não, você tá perdendo tempo. Eu falei, se eu tivesse tempo suficiente, eu teria visto tudo, todo o material. Perfeito. E eu acho que o pior são as pessoas que acham que uma ou outra ferramenta tá errado usar, entendeu? Porque não tem isso. Primeiro, cara, a gente vê gente que é aprovado só assistindo videoaula, gente que é aprovado só estudando por PDF, porque assim, muita gente quer receita pronta, como ser aprovado. Só que é diferente de pessoa para pessoa. Lógico, existem aqueles pontos comuns que é tipo organização, disciplina, persistência, sabe aquelas coisas, né, macro? Mas a técnica em si, ali, do dia a dia, isso é muito pessoal, né? Não tem jeito. Você assumir a responsabilidade de virar o seu coach. Essa é uma outra coisa que eu vejo que a galera pena muito, que é assim, me passa aí quantas horas você estudar por dia, como que você faz e tal. Desde o início eu percebi o seguinte, olha, eu vou ter que estar disposto a estar avaliando como está meu estudo e a gerar novas técnicas, novas metodologias. Então, se for pegar do início da minha preparação até os últimos meses antes do concurso, eu estudava de maneiras totalmente... E não necessariamente significa que era linear, que ela foi progredindo para chegar num lugar. Teve um momento que fazia sentido tal coisa, outro momento fazia outra coisa, e isso não me incomodava. Quando eu chegava no momento, eu falava, mudei minha técnica de estudo. Não vou fazer mais resumo assim, vou fazer assim. Eu estava disposto, estava de peito aberto a isso também foi muito bom. Eu acho mais ainda, viu, Gibran? Eu acho que se a gente mantém a preparação idêntica do início ao fim, não vai ter fim. Assim, não vai ter fim. Porque assim como a gente evolui no conteúdo adquirido, a preparação precisa mudar. E isso faz com que a gente consiga ser aprovado. É isso mesmo. Muito bom. Gibran, e aí de produtos do Estratégia, você tinha assinatura ou você tinha o pacote específico da PCDF? O que você preferiu fazer? Não, eu tinha assinatura. Que dava ali acesso a tudo, acho que é o prêmio que chama, né? Que tem... É, Premium, isso. Que tem a trilha, além de todos os materiais, tem a trilha. Tem o passo estratégico, isso. Que aí você pode pegar vários cursos, tem 3, aí você tem que desmatricular, é esse, né? Esse aí, é esse mesmo. Aí, porque lá quando eu comecei a estudar, que eu era assim, recém-chegado no mundo de concurso, aí, uma coisa que eu não sabia, né, quando eu era juvenas assim, é que
você fica sempre sendo impressionado pelas notícias. Aí o pessoal começou a falar assim, vai sair o IBAMA, vai sair o ICMBio. E eu como biólogo, né? Pô, então eu vou estudar pro IBAMA e tal. Aí eu fiquei nessa, então, ó, já que eu vou estudar pro IBAMA e pra polícia... Preciso. Aí eu lembro que eu calculei na época e falei, não, faz sentido eu pegar esse aqui. Enfim, nunca saiu. O IBAMA e ICMBio vai sair agora. Vai sair agora. Depois eu já ter virado especialista em PCDF ou nada. Aí na época eu usava esse aí e foi bom, assim, eu gostei dos recursos. Mas no início o motivo de ter escolhido ter assinatura premium é porque eu achava que eu iria fazer os dois. E eu continuo com ela, eu renovei depois de passar, agora eu vou... Mas vai que pinta algum outro. Exato, e é bom. O legal dela é que assim, apareceu um concurso, não sei aonde, maluco aí, você vai ter acesso a tudo. Exatamente. Então isso eu achei legal. Mais as ferramentas, né, que auxiliam nos eu usei muito. A trilha, mesmo? Como chama outro? Tem o passo estratégico, que rodadas não sei o quê. Rodadas avançadas de esse simulados, bacana questões. Também. Esse é legal. Fazia muito simulado, questões inéditas. Fiz muito simulado. Muito simulado? Eu acho que o grande tchan é o simulado. É mesmo? Eu acho. E aí, como que você fazia o simulado e o que fazia depois? Porque eu acho que não é só fazer o simulado, né? Você precisa depois avaliar o que tá bom, o que não tá bom. O que você costumava fazer? Eu acho que depois que eu já tinha batido o edital, eu percebi, eu fiz alguns simulados e eu vi que o resultado estava aquém do que eu imaginava, para quem conhece a matéria toda. O que eu percebi? Você tem que tratar o simulado não, vamos dizer assim, você tem que tratar fazer prova como uma matéria à parte. Então eu tinha 12 matérias lá. Depois que eu percebi isso, eu comecei a lidar que eu tinha 13 matérias. Então quando eu ia estudar lá, eu colocava na minha semana, olha, eu tenho que estudar 20 horas de português na semana. Aí tinha a matéria que se chamava prova. Eu tinha que estudar fazer prova. Porque eu vi que isso é totalmente... Que legal! Eu conversei isso com um amigo meu de Brasília, a gente ficou batendo esse papo assim, e às vezes a gente se embanana em qual que é a atividade fim do concurseiro. Quando você está estudando para concurso, o que você vai fazer com aquilo lá? Você não vai lá para fazer resumos de não sei o que lá. Você não vai sentar no dia da prova para fazer mapas mentais, para procrastinar vendo o Instagram. Você vai lá marcar a bolinha. Então, se você não praticar marcar as bolinhas, você está se desviando do que você vai fazer. Por mais que você tenha que ver videoaula, você tenha que ler a lei, você não vai fazer uma prova de ler lei, entendeu? Sim, perfeito. Então, eu me liguei nisso, eu falei, cara, eu tenho que praticar fazer o simulado, fazer a prova. Porque totalmente tem uma coisa separada do conteúdo ali. Totalmente. Então, porque a gente às vezes esquece isso durante a jornada, né? Que passa no concurso quem acerta mais questão. Isso não quer dizer... E se você parar pra pensar, virtualmente existe a chance de você acertar tudo chutando. Essa chance matemática existe. Então não é que você quer selecionar o melhor candidato, aí você usa um instrumento que, teoricamente, vai selecionar esse cara, mas tem um caminho no meio, né? A gente tá brigando com o instrumento, a gente não tá brigando com a seleção. Sim. Então, o que você quer fazer é bater o instrumento. E o instrumento é você marcar um bocado de bolinha no papel lá. Você tem que praticar isso, então. A bolinha tem que estar no lugar certo. Exato, até isso. Pô, tem gente que sabe conteúdo e marca errado o gabarito. Gibran, vamos falar agora do período tipo reta final, considerando última semana e véspera, o dia anterior da prova. Você estudou normal, não pegou em nada do material, porque tem gente que não pega em nada, preferiu revisar. O que você fez? Teve alguma estratégia específica aí? Arrochei. Peguei a semana, tava estudando acho que 16 horas por dia na semana da prova. Que eu peguei e afastei do trabalho, eu acordava e só ia parar de estudar quando ia dormir. Porque eu fiz uma experiência também quando eu tava me preparando, né? Quando eu te falei que eu comecei a levar muito a sério os simulados, eu fiz uma experiência com isso. Eu peguei um material assim que eu não tava bem, assim, uma matéria que eu não conhecia muito. Falei, vou simular o seguinte, se essa prova fosse amanhã, e eu fosse ter que dar uma última lida desesperada no simulado, será que eu vou fazer bem a prova? E eu vi que naquela memória de curto prazo ali, por mais que não seja aquele aprendizado bem feito, funciona, bicho. Então eu peguei ali, revisei a matéria inteira, estudei pra caramba, cheguei na prova, até antes de entrar na sala eu tava lendo coisa, eu fiz mapa mental, né? Então eu tava sempre ali revisando coisa, peguei pesado. Não sei se isso teve alguma influência, não tô recomendando também, mas eu fiz isso e deu certo. Muito bom. A gente estava falando das rodadas avançadas, e aí, então, eu só queria saber, depois de fazer lá um simulado, questões inéditas,
Você se preocupava em ver, o que eu errei, vou consultar a teoria? Tinha essa preocupação de fazer tipo um mapeamento ali? Aham. Eu fiz uma coisa bacana que era assim, eu pegava e resolvia tanta rodada, chamar tudo de simulado. Eu resolvia os simulados e aí primeiro eu gerava a seguinte coisa, quanto que eu iria tirar, eu resolvia os simulados e eu me preocupava depois em ver as questões que eu tive dificuldade ou que eu errei, e aí no computador eu tirava um print screen, assim, só o quadradinho da questão. Aí eu montei um banco de dados de questões que eu só revisava elas. Tipo um caderno de erros. Mas era a questão comentada mesmo. A questão Tá. com o comentário do Sim. professor. Então, quando eu ia revisar a matéria, eu não voltava lá nas 100 questões. Eu pegava 100 questões do simulado, e aqui a gente chama de simulado tudo, né? Então, até as questões comentadas do PDF. Eu resolvi elas todas. Aí depois das 100, vamos dizer, tinha 20 que eu li assim e ainda não tinha incorporado, internalizado mesmo. Sim. Aí eu tirava um print screen só dela e criava uma pasta lá. Direito Penal, aula tal. Quando eu ia revisar, eu revisava só aquelas 20 questões. Aí chegava um momento que eu peguei e assimilei aquela, eu pegava e jogava fora a questão. Então eu ficava revisando só que eu sabia que eu lia. Quando eu batia o olho, assim, tinha qualquer dificuldade, Sim. aí ela ia aparecer minha pasta. Muito legal. Que era só revisar as questões comentadas, né? E esse é outro ponto, não faz sentido você estudar sem ter a questão comentada. Até um jeito de se escolher um bom cursinho é assim, questão comentada é a cerne do estudo de concurso. A gente não pode correr o risco de acertar uma questão pelo motivo errado, porque Esse aí é o na mais hora da perigoso prova que a gente tem. pode Esse é o errar, mais perigoso que exato, é tem. mais Porque perigoso. quando você erra, você diagnosticou que, ó, tô fraco aqui. Aí você vai procurar, você vai ler, tal, não sei o quê. Agora, se você acertou e não sabe o motivo, você não se preocupa e larga aquela matéria. Então, eu sempre me preocupei, pô, esse PDF tá mal. A primeira coisa que eu sempre olho no PDF é como é que tá as questões comentadas. Porque a cerne do meu estudo foi aí. Você chegava, então, a olhar primeiro as questões para depois ir para a teoria, para já saber que parte da teoria eram cobradas ali nas questões e tal. Sim. A maneira que eu entrava em contato com a matéria pela primeira vez era assim, eu pegava o PDF, aí vamos dizer, ele tem lá 60 páginas, né? Então a primeira coisa que eu fazia, ao invés de ler o PDF para valer mesmo, eu fazia uma leitura dinâmica, assim, eu queria entender quais são os tópicos que tem dentro dessa aula. Eu ia lá ao sumário, aí entendia quais são as divisões da aula, e depois eu ia ler... Só tipo os títulos mesmo, assim. Só os títulos, tá. Eu até bati o olho no texto. Só pra, tipo, você fazer o globalzão do assunto. Exato. Tá. Só pra eu saber, por exemplo, quais são as palavras-chave, o que repete muito, qual é o tema, quais são os exemplos clássicos que eles usam. Às vezes tem um jargão. Eu não sou da área do direito, então tem muita coisa que eu ia ler nas matérias de direito que tinha uma palavra que eu tinha que parar e procurar no dicionário. Pô, não sei nem o que significa isso. Então, essa primeira leitura dinâmica, eu só me preocupava com isso. Eu não estava realmente assimilando o conteúdo. Tava, ó, meu primeiro contato com isso aqui. Aí, tá bom. Aí, o meu estudo começava para valer nas questões comentadas, que o pessoal chama de estudo reverso, né? Então, eu ia na questão comentada, e como eu já tinha feito meio que uma noção geral do PDF, quando eu estava lendo as questões comentadas, isso aqui tá lá naquele tópico 1, 2 e tal. Aí depois eu ia ler o PDF para valer mesmo. Então, o meu contato ele era um ciclo, assim, né? Primeiro a leitura dinâmica, que durava, quer ver? 15 minutos, 20 minutos para matar um PDF de 80 páginas. Então é muito... É pauleira. É pauleira, É você não passada tá lendo, de olho tá mesmo, lendo, isso, você não tá isso. lendo. Se te perguntarem, você não vai saber responder nada ali, você não aprendeu ainda o conteúdo. Aí depois eu ia nas questões comentadas, fazia todas elas, fazia assim, eu não resolvia a questão, né? Eu lia a questão e já lia o comentário do professor. Como se estivesse estudando a questão comentada. Aí depois de ter feito isso em dias diferentes também. Então eu programava assim, o primeiro contato foi hoje. Aí amanhã são as questões comentadas. Aí daqui a 3 dias que eu vou ler o PDF. Tinha esse ciclo assim pra cabeça dar uma assimilada. E voltando nesse assunto das questões comentadas, eu acho ela tão importante porque assim, ó, você pegar hoje, a nível da prova inteira, quem são as pessoas que mais sabem da prova inteira? Só quem fez a prova. Mesmo o professor de penal, ele não sabe da prova inteira tanto quanto eu, tanto quanto os caras que fizeram também. Sim. Agora a questão comentada é a lógica inversa. Você está pegando justamente o especialista. Como que o especialista leria essa questão? Quais são as palavras-chave que chamam a atenção do especialista quando ele vai ler? Então ele vai ler, opa, essa palavra aqui não pode ficar aqui. Opa, essa vírgula cria uma exceção, não sei o que lá. Então, ao invés de você percorrer o caminho todo, você faz o caminho, né? A engenharia reversa. Cara, como que o especialista vai resolver essa questão? Aí você fez 60 questões junto com o especialista, que ele comentou tudo ali.
Aí daí sim você vai preenchendo os buracos, né? Você vai ler o PDF a fundo, que você não tá reinventando a coisa. Você já viu como que o cara quer que você faça, e daí você vai só, né, sedimentando ali o conteúdo. Eu acho que essa questão é muito importante, porque assim, eu vejo muito concurseiro, né, nos anos de coaching, muito concurseiro cometeu o seguinte erro, que é querer ficar especialista e conhecedor de todas as disciplinas como se fosse, sabe, assim, fazer uma faculdade daquilo. Cara, se apaixonou pela matéria, legal, depois vai fazer graduação daquilo, tá tudo bem. Mas você não precisa de tudo isso para passar no concurso. Então é importante conhecer as questões, o nível de aprofundamento ou não, enfim. E é isso. Precisa só marcar o X no lugar certo, né? Isso aí é muito importante mesmo. Você não cair. E o pessoal sempre faz isso com penal. Todo mundo quer virar especialista. Até porque, né? É legal mesmo. Sim, mas... Você vê a notícia no jornal, você entende, qualificou por isso e tal. Mas, bicho, é exatamente o que você falou. Não é isso. O instrumento que está sendo utilizado, que a gente está conversando, não é isso. O instrumento não vai cobrar quem sabe mais isso. Vai cair 6 questões de penal, 5 questões de penal e tudo questão batida. Exatamente. Então, se você ficar perdendo tempo, alguém vai estar se dedicando em informática, alguém está estudando estatística, contabilidade. Aí lá na hora você vai ficar para trás. Tem que ser esperto até nessa estratégia de estudo, né? Exato. Gibran, conta pra gente agora em relação à prova em si. Você teve alguma estratégia de prova? Porque a gente sabe, né? Quem fez o concurso da PCDF foi a Sebrasp, que tem aquele esquema de cada questão errada, anula uma certa, então as pessoas ficam criando teorias. Vou deixar tantas em branco, vou chutar outras tantas. O que você fez? Marquei tudo. Marcou tudo? Todas? Marquei tudo. Sério? Mas não teve aquela questão, tipo, que você ficou em mais de 50% de dúvida, mesmo assim você chutou? Não é chutar. Porque se você for... É porque tem quem essa lenda. Quem estudou tem uma noção. O chute não é cego. Exatamente. Perfeito. Se você chegou no nível que você é um aluno, que você resolve 100 questões da prova, não faz sentido. Resolve bem, assim, ó. Resolvi 100 questões, vou acertar 100 questões, não faz sentido deixar 20 em branco. Porque não é lenda isso. Todas as provas do Sebrasp, elas estão... Eu fui ver a maior disparidade que tem, tá uma com 120 itens, né? Então, em teoria, você espera que fosse 60 corretos e 60 errados. Uhum. Quando tem muito, tem 65, 55. Então, isso existe, sim. Eu constatei isso, acreditei nisso e fiz isso. Então, isso não funciona para o cara chegar assim, olha, eu marquei 60 itens com certeza, vou marcar o resto. Não, não dá. Isso funciona em poucas situações, que é, primeiro, você é um aluno muito alto nível, então você já marca quase a prova inteira com muita certeza. E no meu caso, eu só fazia isso quando acontecia uma situação, que é quando eu já tinha marcado 62 questões erradas. Porque as erradas você tem mais certeza que você está marcando Você ela. acha muito com mais facilidade. Quando acontecia essa situação, aí eu marcava tudo. Agora, se eu tivesse marcado 62 questões corretas, eu não faria isso. Mas nessa prova aconteceu isso. E todo simulado que eu estava fazendo, os simulados estratégicos também são balanceados, assim. Seguem o mesmo padrão da eles prova. fazem igualzinho na prova. Então, nos simulados, eu pratiquei muito, eu fiz mais de 50 simulados. Então, eu estava muito tranquilo que eu faria isso se acontecesse a situação. Então, na hora que aconteceu, eu falei, passei, não tem conversa. Eu sabia que eu tinha ido muito bem e marquei lá 60 e tantas questões erradas. Aquelas que sobraram ali, e geralmente as questões mais difíceis de julgar são certas. Porque você conhece o conteúdo, ela está escrito de uma maneira assim que você, não gostei do jeito que escreveu. Aí eu não bateria de frente com a questão, mas depois que eu já marquei a prova toda, tô confiante em um bocado de questão, e já foi mais de 60 erradas, aí eu marquei tudo. Muito bom, gente. 0,1 não é 0,1, recomendação né? também, não é recomendação. Não, só tá contando o que ele fez. E vem cá, em relação à discursiva, você fez antes, fez depois, fez no meio? Eu tinha uma metodologia de prova muito fechadinha. Eu fazia a prova assim, toda vez. Começava, abria a prova e ia na discursiva. Aí eu via qual que é o tema da discursiva. Aí eu fazia um esqueleto da redação. Então eu vou usar, esses aqui são os tópicos, tal. Eu vou usar esse argumento com essa justificativa, tal, e montava o esqueleto, o grosso. As últimas provas, o CESP tem a tendência da prova inteira ser alinhada, ela fala de mesmo tópico. Então eu voltava na prova de português, resolvia a prova toda de português, e às vezes ela dá alguma dica, ela fala a redação de racismo, tinha coisa de racismo na prova de português também. Legal. Então, às vezes, você atina para alguma coisa. Aí, depois de fazer a prova de português, eu resolvi a prova de direito, porque ela também pode ajudar na redação. Então, depois que eu já li o tema da redação,
resolvi a prova de português, a prova de direito, aí nenhuma das matérias mais vai me ajudar na redação, aí eu resolvi redação. Então toda vez eu começava a redação, quando eu já tinha resolvido português e direito, aí isso dá umas 40, 50 questões. Aí eu fazia redação, aí eu parava, fechava o olho, relaxava, tomava uma água, ia ao banheiro e resolvia o resto da prova. Todos os simulados que eu fiz, eu usei essa mesma, foi aprimorando, né? Pra chegar a isso aí, foi no cenário ótimo. Mas eu fui sempre treinando isso. Qual que é o melhor momento de fazer a redação, qual que é o melhor momento de fazer outras matérias. Legal. E o simulado é importante, não só pelas questões inéditas em si, mas para testar exatamente isso também, né, Gibran? O momento da prova real. Então, tipo, quanto de água que eu posso beber para não ter que ficar indo muito no banheiro? Isso, tipo, então. Eu sabia a quantidade de água que eu ia tomar na prova, Isso é importante. o tempo que eu demorava. Por exemplo, eu tomei café tal horas. Aí antes da prova eu tomei tantos litros de água. Pô, se você for ao banheiro 3 vezes na prova, você perde 15 minutos de prova. 15 minutos de prova é questão pra caramba, sei lá, 7 questões que você deveria ter feito nesse tempo. Então isso tudo foi bem regradinho, assim. Tanto que no dia da prova, teve várias polêmicas, né, então, nesse concurso. Foi super desorganizado, realmente. E no lugar que eu fiz em específico, tava muito bagunçado. Pra você ter noção, a prova começou e as carteiras estavam fora de ordem na minha sala. A gente foi levantar, depois que clicou aquele sino lá, a gente foi levantar para organizar as carteiras, porque elas estavam fora de ordem. Aí distribuíram as provas. Que tenso. Aí o fiscal esqueceu de marcar aquele trenzinho, o horário. Aí passou 1h30 de prova, aí alguém falou, uai, o tempo parou? Aí, ai meu Deus, eu esqueci. Aí todo mundo ficou indignado, porque a gente se programa, né? Claro. É uma coisa de alta performance, esse programa, ó, deu meia hora, tem que ter tantas questões. Isso. A prova de português resolve tanto tempo, isso tudo eu sabia direitinho. Aí quando aconteceu isso, meu Deus, eu tô aqui brincando na redação, relaxadão, e já passou 1h30. Mas ainda assim, mesmo com essa diversidade da prova, da bagunça, de tudo, eu tava tão acostumado, mas tão acostumado a fazer prova, que rapidamente eu peguei, concentrei e tal, voltei pro ritmo e... A importância do treino, né? É. Gibran, falando agora um pouquinho de vida social, vida pessoal e tal. Você seguiu o perfil mais radical, do tipo, corto tudo, vou me dedicar 100% aos estudos, já trabalho, então, né, o tempo que eu tenho de sobra eu vou estudar. Ou não, ainda conseguia manter um pouquinho, né, atenção para a família, amigos? Como é que você se organizou? Eu fui meio radical. Eu cortei tudo mesmo. Fiquei 2 anos trancado em casa. É sério? É. A pandemia ajudou nesse sentido, né? Também não tinha opção. Até se parar pra ver um filme e tal... Eu tenho o hobby de tocar violão. Eu praticamente nem encostei esse tempo todo. Preferiu ficar ali focado. E você não consegue também, né? Quando você... Eu acho que assim, o camarada só passa num trem desse se isso virar a prioridade número 1 dele. E se tem algo que é a sua prioridade número 1, por mais que seja um efeito colateral danoso, ruim, você não consegue fazer outra coisa. Eu sentia mal, assim, eu ia ver um filme... Eu ia tocar violão. Pensando na resposta ficava, de uma questão, não é? Eu falava, pô, A gente tem esses 40 minutos que eu fiquei aqui, eu tinha pegado o PDF, tinha revisado, tinha feito não sei quantas questões. Então, para não ficar nessa noia, para não ficar nem aqui nem ali, já que eu não vou conseguir desatinar disso, eu só estudar. Aí só estudei. Eu saí das redes sociais, não estava no Facebook, nem no Instagram. Saiu mesmo? É. Vou voltar agora, um mês depois da prova. Achou que foi melhor, porque a gente acaba perdendo muito tempo em rede social, né? Pra mim, deu, né? Eu não sinto necessidade. Mas eu percebi logo que aquilo lá tomava muito tempo. Às vezes você entra, assim, até com a intenção produtiva. Vou ver a página do professor tal, vou ver um vídeo, não sei o quê. Aí rapidamente você se distrai ali, começa a ver um bocado de besteira. E o lance é esse, quando você aprende a gerir seu tempo, você percebe que 15 minutos é tempo demais. Então, e quando você não tem o dia inteiro para estudar, você está trabalhando, tem coisa para fazer, você não pode se dar o luxo de perder 20 minutos mexendo no celular. É isso mesmo. Então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, não é condizente. Aí eu optei por... É meio radical, né? Mas... Funcionou para você. Funcionou muito bem. Vem cá, né? Você é recém-aprovado, então às vezes nem fez essa reflexão ainda, mas... Olhando para a sua preparação, tem algum ponto que você acha que poderia ter sido melhor, que foi um ponto falho ou não? Você faria tudo igual, né? Para um próximo concurso, você manteria aí todo o seu estilo de estudo? Muito cedo na preparação, eu percebi que ela não seria um caminho linear. Eu não me incomodei quando eu tive que mudar durante o caminho. E é frustrante, por exemplo, uma coisa que aconteceu. Teve um momento que eu falei assim, já sei.
Então eu vou ler todos os PDFs, aí eu montei uma planilhinha e tal, aquela ficando verdinha quando eu clicava. Eu vou ler todos os PDFs, aí depois que tiver essa aba da planilha toda verdinha, eu passo pro próximo. Então você tem aquela vontade de, já que eu criei a metodologia, vou segui-la até o final. E eu percebi que não ia funcionar, entendeu? Então, o meu estudo foi variando tanto, conforme eu ia percebendo as matérias, eu ia sentindo como que se estuda cada uma delas, que não tem como eu dizer, eu fiz isso ou aquilo, poderia ser melhor. Você Porque, foi adaptando e mudando até e a tava última tudo semana bem. eu tava mudando e eu Tentando tava acertar, tranquilo, né? tranquilo com isso. Então, tem que estar tranquilo em mudar a nossa É. própria metodologia, né? Gibran, você me passou, você é uma pessoa super pra cima, assim, na verdade disciplinada e tal, mas sabe aquele dia que a gente acorda e, cara, a gente não tá bem, tá cansado. O que você fazia num dia desse? Sabe aquele dia, cara, não quero estudar, mas tá programado que eu tinha que estudar. Ou tô muito cansado, ou não tô conseguindo me concentrar. E aí, o que você fez? Eu acho que é justamente que entra o que a gente estava conversando, né? Que você tem que ter uma multiplicidade de material ali. Por exemplo, um dia que eu estava assim, estava sem disposição para estudar, é o dia que eu estudava só vendo videoaula. Porque a videoaula ali você consegue estar bem passivo, ela tem um apelo visual ali que você fica entretido, né? Sim. O PDF ele requer você estar no estado mental com mais energia. Você tem que estar Mais disposto, ativo ali. ativo. Então eu fazia isso. Uma coisa que é legal também, que eu vejo que o pessoal da carreira policial tem essa tendência. O pessoal gosta muito de vídeo motivacional, que não sei o quê. No dia que eu não quero estudar, eu vou ver vídeo de arma. E, pô, assim, uma crítica construtiva que eu vou fazer. Se você tá precisando de motivação, tá errado, pô. Você precisa de maturidade. Você tem que falar assim, olha, eu tô aqui para mudar a minha vida. Eu quero ter um cargo público. Eu vou trabalhar num órgão bacana pra caramba igual a PCDF. Tu quer fazer o caminho todo à base de vídeo, à base de arminha e tal, não dá. Então, isso aí nunca tive contato com esse tipo de conteúdo. Eu acho legal, eu gosto, assim, de filme de ação, os vídeos que falam de arma, mas nunca fez parte da minha preparação. Estou mal, vou ver isso. Isso aí eu desenvolvi, né, comigo mesmo, assim, conversa interna. Falei, tô fazendo isso porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer. Então, não era motivação, é maturidade. Você tem que falar, eu vou fazer isso, eu sei o preço que é e vou pagar. Perfeito. E é isso, precisa ser maduro para estudar para concurso. Porque não é fácil, né? E agora, próximos passos, próximos planos, ainda tem o TAF para acontecer. Você já está se preparando, vai, né, manter aí todos os treinos e tal. Encerrou os estudos, vai já pendurar as chuteiras. Como é que vai ser isso? Desde que saiu o resultado, eu deveria ter continuado estudando, que é o correto, né? Você nunca perdeu o ritmo. Mas eu confesso que deu uma caída boa, mas não é o intuito, não é parar de estudar. No momento eu não estou pensando, não estou visando nenhum concurso, realmente sou muito interessado em entrar na polícia, aprender a ser um bom policial, aprender a ser um bom servidor público. Eu devo isso para o Gibran de 15 anos, eu vou ter que fazer a prova de perito. Perfeito. Então a próxima prova que eu vou me preparar nesse ritmo, mesmo bala, vai ser para perito. Legal. Até então eu acho que eu vou estar muito bem, satisfeito estando na polícia. Então eu vou tentar manter ali um estudozinho só para não perder mesmo, né? Manter umas poucas horas diárias e quando sair o próximo concurso aí de perito eu vou... E para o TAF já está se preparando? Já. Tem alguma dificuldade assim ou não? Sempre fez atividade física? Já tá saindo tudo já. Eu acho que, assim, minha percepção, né? O difícil TAF é a corrida, né? Então, por exemplo, esse fim de semana que eu vim pra cá que eu não vou malhar, eu sei que quando eu for correr de novo já vai ser difícil. Eu não tenho facilidade para correr. Eu já consegui bater, mas essa é a única coisa que me preocupa no TAF é a corrida. Porque, vez ou outra, assim, se eu passo um tempo sem treinar, quando eu volto já dou aquela cinto, assim, mas não tá me preocupando, não. Gibran, pra gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aí, um recado pro pessoal. Nada como ouvir o 01, né, gente? Pra, enfim, você que tá ainda na caminhada, alguma dica de ouro, o que você quer falar aí pra essa galera? Se eu puder dar alguma recomendação para quem está trilhando esse caminho, de se preparar para uma prova, é o que a gente conversou um pouco, de você saber o que você está se preparando para fazer. Você está se preparando para um dia que você vai sentar numa carteira, vão te entregar uma prova, aquela prova tem 12 disciplinas dentro dela,
e você vai ter que resolver elas em 4 horas e meia. Então, apesar de você estar lendo lei, você estar vendo videoaula, fazendo PDF, você está se preparando para esse dia. Então, no final das contas, você quer ser bom em fazer isso. Você não quer ser bom em penal, em constitucional, em estatística. Isso faz parte de você se preparar para fazer isso. Então, o que eu quero dizer é o ponto simulado. Não só os simulados que estão ali no final do PDF, né, as questões comentadas, mas o simulado que simula uma prova inteira. Porque você vai ver, quando você começar a ver mais simulado, que você resolver as questões de português, depois de resolver estatística, muda tudo. A tua cabeça fica diferente, a tua energia fica diferente. Então, eu acho que eu recomendaria isso. Você tentar fazer ao máximo, simular o que você vai fazer no dia de resolver a prova. Faz o simulado, vê quais são o tipo de questão que você tem dificuldade, quando a questão fala assim, fala assado, eu fico em dúvida. Esse tipo de questão, eu estou errando sempre, eu consigo chutar melhor nessa matéria, naquela, porque daí no dia da prova vai ser só mais um dia de simulado. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa sua forma prática de pensar, vamos dizer assim, vai ajudar muita gente que fica, sabe, floreando demais a preparação, sendo que o negócio precisa ser um pouco mais objetivo. Cara, vocês ouviram, acabaram de ouvir só o 01, então levem muito em consideração. Gibran, obrigada, amei conhecer um pouquinho da sua história. Bora comemorar esse final de semana e parabéns. Desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, né? Exercendo aí, né, essa profissão, no cargo, e seja um excelente servidor público. Eu falo isso para todo mundo que eu entrevisto, que a gente, como servidor, a gente tem um papel, parece que peso 2 na sociedade, a gente consegue fazer isso aqui em um lugar melhor. Então, que você seja feliz, né, na profissão e seja um excelente servidor público. Obrigado. De novo, mais uma vez, parabéns. Obrigado. E obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados, é só dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube do Estratégia. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.